Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento nós iremos estudar o sistema de numeração e o processo de divisibilidade. Esse conteúdo é do livro 2, página 22 a 31. Vocês já se perguntaram ou tentaram imaginar a importância do processo de contar, de agrupar? Pois bem, quando nós estamos contando, estamos referindo a um objeto ou a algo um determinado número, um determinado valor, a importância quantitativa daquele objeto. Antigamente, os povos primitivos não possuíam símbolos matemáticos que expressassem aquela quantidade. Então, eles utilizavam de objetos para representar uma determinada quantidade. A exemplo, antigamente os pastores relacionavam uma pedrinha para cada ovelha. Mas com o passar do tempo, esses pastores foram adquirindo cada vez mais e mais rebanho e era um trabalho quase que impossível levar uma pedrinha para cada ovelha. Então eles começaram a utilizar outros materiais para representar grupos de pedrinha. Por exemplo, uma pedrinha era uma ovelha. Um risco representava 5 ovelhas, por exemplo. Então eles começavam a fazer essas relações matemáticas com quantidades de animais. Então, no processo de agrupar para contar, a quantidade de elementos que formam cada grupo de uma contagem chama-se base da contagem ou base de um sistema de numeração. Se agrupamos de 5 em 5, estaremos contando na base 5. Se agrupamos de 2 em 2, estaremos contando na base 2. Contar e agrupar são ações que permitem controlar, comparar e representar quantidades. Ao longo do tempo, o homem superou a correspondência de 1 para 1 e organizou montes de quantidades. Com o aprimoramento dos agrupamentos, sistemas de numeração foram desenvolvidos ao longo da história e com os mais diversificados povos, mesmo antes de Cristo. Alguns desses sistemas nos auxiliam ainda hoje. A exemplo, o sistema de numeração binário, que trabalham apenas com 2 algarismos, o 0 e o 1. Eles são muito bem utilizados na informática. O sistema de numeração sexagesimal, que trabalha muito com as horas e ângulos. O sistema que utilizamos é o decimal, ou seja, sistema de numeração decimal. Nesse sistema, a base de contagem usada é a base 10, pois agrupamos de 10 em 10. E por isso que utilizamos 10 algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Como já vimos no livro anterior, o sistema de numeração foi criado pelos povos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, e é posicional, ou seja, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa no número. Por exemplo, o número 18 possui 2 algarismos, o 1 e o 8. Mas se eu inverter a posição, colocar 8 e depois o 1, eu não tenho mais o número 18, apesar de serem os mesmos algarismos. Eu possuo o número 81. Ou seja, a posição como os números estão organizados influencia no quantitativo. A posição de um número é conhecida como ordem. É a forma como esse número está disposto. A ordem de cada algarismo deve ser considerada no sentido da direita para a esquerda. Cada algarismo, a partir da segunda ordem, indica quantos grupos da ordem anterior estão sendo considerados. Por exemplo, o número 23 possui 2 grupos de 10 unidades mais 3 unidades.
O número 230 possui 2 grupos de 10 dezenas e 3 grupos de 10 unidades. Por isso, no número 23, o algarismo 2 tem valor relativo a 20, 2 dezenas. No número 230, o algarismo 2 tem valor relativo a 200. Vejamos um exemplo ao tratarmos de dinheiro, em especial o sistema monetário brasileiro. A cada 10 moedas de 10 centavos temos R$1. A cada moeda de R$1 temos uma nota de R$10. A cada nota de R$10 temos uma nota de R$100. Podemos observar que, dependendo da forma de agrupamento, teremos mudanças de bases. A cada montante preenchido, teremos o avanço para a unidade superior. Agora, iremos tratar de divisibilidade. Mas antes de tudo, vamos recordar alguns conceitos. Divisível é aquele que pode ser dividido por determinado número, sem deixar resto. Divisor é aquele que pode dividir sem deixar resto. Múltiplo é aquele que pode ser obtido pela multiplicação. Todo número divisível por outro é também múltiplo deste. Por exemplo, 6 dividido por 2 é 3. 3 é múltiplo de 6, pois 3 vezes 2 dá 6. A partir desses conceitos, nós podemos concluir que dividendo é igual ao meu divisor vezes o quociente mais o resto. Quando o resto de uma divisão for igual a zero, temos uma divisão exata. Caso o resto seja diferente de zero, temos uma divisão não exata. Se a divisão é exata, então o dividendo é divisível pelo divisor ou o dividendo é múltiplo do divisor. Além disso, o divisor é um fator do dividendo. Percebam neste exemplo que eu tenho 12 dividido por 4 dá 3 e resto 0. O 12 ele é meu dividendo, é o número que vai ser dividido. O 4 é o meu divisor, é por quem será dividido. 12 dividido por 4 dá 3. Esse 3 é o meu quociente. Como a multiplicação de 3 vezes 4 dá 12, para 12 não sobra nada. Então terminamos aqui, pessoal, essa primeira parte deste conteúdo.